Aula 4. Poder espiritual para a vida. Objetivos: ensinar as promessas de Deus relativas à vida abundante. Mostrar o papel do Espírito Santo na vida cristã. Explicar o significado da plenitude do Espírito Santo. Mostrar os requisitos para se ter poder espiritual. Revisão: examinar a caderneta de anotações sobre o devocional. Verificar se ele tem sido fiel na observância do devocional. Recordar a lição acerca da igreja, estudada na aula anterior. Verificar se ele está se integrando na igreja e como está indo. Salientar novamente por que é importante que ele se integre na igreja. Responder a quaisquer perguntas que ele possa ter. Lição: poder espiritual para a vida. É importante que o novo crente conheça a fonte de poder que se acha ao seu dispor na vida cristã. As verdades acerca da plenitude do Espírito são de grande valor para se ter uma vida cristã realmente plena. Uma boa compreensão delas no início da carreira cristã serve para evitar muitos erros e frustrações no desenvolvimento. A lição de hoje trata dessa verdade. Ela está dividida em 3 pontos, o que ajudará na fixação da matéria. A promessa de poder e sua fonte. Aprender-se a encher do Espírito Santo de Deus, isto é, ser dirigido e capacitado por Ele para a vida, é o segredo da vitória espiritual e do sucesso do crente. Somente quando isso se torna realidade na vida dele, é que muitas das promessas da Palavra de Deus se tornam concretas para ele. Cristo prometeu uma vida abundante e plena a seus seguidores. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Essa vida abundante seria caracterizada tanto pela eficiência no serviço cristão, como pela plenitude. Essa plenitude é demonstrada pelas características do fruto do Espírito. Os versos seguintes ilustram isso. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. João 15:16. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:22 e 23. O Espírito Santo é a fonte de energia espiritual que nos capacita a viver assim. Somente quando somos cheios do Espírito Santo de Deus é que temos capacidade de levar esse tipo de vida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1, versículo 8. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Jesus Cristo vive em nós e, por nosso intermédio, chega aos outros, pelo poder do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, na realidade, significa ser cheio de Cristo e permanecer nele. Foi isso que Paulo quis ensinar quando disse o seguinte: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O texto de Efésios 5:18 descreve o que isso significa.
Esta passagem nos oferece muitos esclarecimentos sobre essa importante verdade. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui Paulo faz uma comparação entre encher-se do Espírito e embriagar-se. Isso demonstra que a plenitude do Espírito envolve basicamente a direção de nossa vida. A questão é: quem ou o que dirige a nossa vida? Uma pessoa embriagada é dirigida pelo álcool, que circula em seu sangue. Ela não tem mais um comportamento normal, nem é dirigida por si própria. Já a pessoa cheia do Espírito é dirigida por Cristo e também não se comporta, entre aspas, normalmente, segundo o mundo. Em ambos os casos, o indivíduo não está dirigindo a si próprio. Ser cheio do Espírito Santo não é uma questão de maturidade, mas sim de direção de vida. Um crente maduro deve ser cheio do Espírito, mas existem outros elementos que concorrem para sua maturidade. O crente espiritual é aquele que permite que Cristo dirija sua vida. Ele pode encontrar-se em qualquer nível do crescimento espiritual e ser cheio do Espírito. A maturidade vem com o decorrer do tempo e pelo fato de termos a vida controlada por Cristo. É assim que o enchimento do Espírito se acha em relação a nosso crescimento e maturidade espirituais. Como podemos estar sempre cheios do Espírito Santo? Existem certas condições para que sejamos cheios do Espírito, e é preciso que estejamos sempre preenchendo essas condições, e não somente uma vez, pois a plenitude espiritual não ocorre de uma só vez e para sempre, mas é, isso sim, um processo contínuo. É bom que salientemos essas coisas para o novo crente. Para se ser cheio, não é tanto pedir, mas satisfazer as condições impostas pelo Senhor. Primeira condição: desejar. É preciso que a pessoa deseje realmente que Deus assuma o controle de toda a sua vida. Ela precisa querer muito esse poder para viver vitoriosamente. Todo o seu ser, mente, vontade e emoções devem estar entregues a Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, versículo 6. Segunda condição: entregar a direção de nossa vida a Cristo. O crente precisa tomar a decisão de largar as rédeas de sua vida. Se não o fizer, de nada adiantarão o seu desejo e as petições para que Deus o encha. Ele tem de deixar Cristo controlar e usar sua vida, a fim de ser cheio do Espírito. Lembremos-nos da atitude de Paulo, expressa em Gálatas 2, versículos 19 e 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vemos isso também em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Terceira condição: uma vida de obediência. É de extrema importância que caminhemos sempre em obediência à vontade de Deus. O crente não tem outra opção senão obedecer aos mandamentos da palavra de Deus.
Nossa rendição pessoal ao senhorio de Cristo implica entregarmos nossa vontade a Ele para obedecer-lhe em tudo. Essa obediência é uma prova que damos de nossa salvação e de nosso amor por Ele. Os versos seguintes mostram isso claramente. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. 1 de João 2, versículo 3. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 15, versículo 14. Quarta condição: purificação. Deus não enche um vaso impuro. O crente deve aprender que quando peca, precisa confessar o pecado a Deus. Foi assim que Deus determinou que fizéssemos com o pecado que porventura surgisse em nossa vida. Vemos essa verdade em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar não é simplesmente dizer ao Senhor que estamos sentidos por havermos pecado, mas implica também nos arrependermos, abandonar o pecado e confiarmos em que Deus nos perdoou. Tais elementos são essenciais. A palavra confessar significa concordar com Deus no que diz respeito aos nossos pecados. São essas as condições que precisamos satisfazer para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Se as preenchermos, depois, com um simples ato de fé, rendemos a vida a Cristo, pedindo-lhe que a dirija. E confiamos em que Ele passou a dirigi-la e continuará a fazê-lo. Para permanecermos andando no Espírito, basta que procuremos satisfazer essas condições diariamente. Em outras palavras, examinaremos mais alguns fatores que afetam o amadurecimento espiritual do crente. Digo, em outras aulas, examinaremos mais alguns fatores que afetam o amadurecimento espiritual do crente. A verdade básica a salientar neste ponto é a importância de rendermos o controle de nossa vida a Jesus. Tarefas. Primeira, pedir ao novo crente para continuar fazendo anotações do estudo bíblico na caderneta do devocional. Verificar seu envolvimento na igreja. Pedir-lhe para ler um dos seguintes livros: A Vida Cristã Normal, de Watchman Nee, editora Fiel. O Segredo de uma Vida Feliz, Hannah Smith, editora Betânia.